Muitos acordam de madrugada para malhar e para cuidar da saúde física. Muitos treinam incansavelmente e horas para se tornar um atleta de ponta. Muitos se dedicam mais de 15 horas, 18 horas por dia de trabalho. Incansável. Para quê? Para bater recordes, para bater metas. Nós estamos falando de pessoas que se dedicam muito. E aí, se nós formos parar para analisar, o que essas pessoas têm em comum? Essas pessoas têm em comum foco, é uma palavra que nós ouvimos muito, falamos muito. Essas pessoas que fazem medicina por 11 anos, elas têm muita determinação, elas têm muita disciplina, muita vontade de conquistar. Concorda comigo? Até porque elas entregam 11 anos da vida delas em prol de algo. Eu acho bonito quando eu vejo, eu ainda penso em um dia ser essa pessoa, quando eu vejo alguém acordar 5 horas da manhã para ir para academia, eu falo assim, cara, essa pessoa já merece assim, só em ter acordado 5 horas da manhã para ir para academia, ela já tinha que acordar sarada, pô, com muita saúde. Tem gente que acorda 4 horas da manhã para fazer caminhada. Gente, eu de verdade, eu acho isso maravilhoso. Eu não consigo, mas eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível, incrível. É incrível. E aí quando eu fui conversando e orando em cima disso, eu falei assim, gente, mas e você? Você é imerso em quê? Você, Douglas, é imerso em quê? O que é prioridade na sua vida hoje? Porque a pessoa que acorda 4 horas da manhã para malhar, ela não está errada. A prioridade da vida dela é essa. A pessoa que se dedica a 11 anos numa faculdade de medicina, ela não está errada. É a prioridade da vida dela. A pessoa que treina horas por dia para se tornar um atleta, ela não está errada. É uma prioridade, é a prioridade da vida dela. Mas eu parei na frente do espelho e perguntei, mas qual é hoje a prioridade da minha vida? E eu repasso essa pergunta para você anotar e refletir. Hoje, qual é a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade? Porque na palavra de Deus está escrito em Mateus 6, 33. Busquem primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A palavra de Deus nos ensina que existe sim uma prioridade. E essa prioridade precisa ser estabelecida na nossa vida. Não é errado malhar, estudar e nem trabalhar. Ela só não pode ser a prioridade acima da única coisa que é prioridade de fato. Porque a palavra nos ensina que a prioridade é buscar primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E aí me vem a pergunta: o que tem sido a sua prioridade? Foi essa pergunta que Deus trouxe ao meu coração essa semana. Douglas, qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a sua entrega? O que hoje consome a sua energia?
Onde você tem colocado a sua energia? O que te faz acordar 4 horas da manhã? O que te faz estudar todos os dias? O que te faz querer buscar mais? Nem sempre, e isso é maravilhoso, nem sempre Deus vai falar com você assim, ó, vai meu filho, eu tô amando tudo isso que você tá fazendo, vai. Não, que a palavra essa semana foi uma pergunta para mim. E que Deus possa falar contigo essa noite. O que tem sido a sua prioridade? Onde você tem colocado a sua energia, a sua força? E antes de abrir a palavra do Senhor, nós vamos orar e entregar essa noite, entregar essa palavra, e que o Senhor possa nos ensinar e falar com cada um em particular. Pai querido, Senhor, primeiro, muito obrigado, Pai, porque nós mais uma vez vencemos mais uma semana. Pai, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de chegar nessa data com saúde, com paz, sendo amado, cuidado, blindado, protegido por Ti, estando no meio da sua família, com seus amigos, de pé, respirando. Muitos não tiveram essa oportunidade e nós fomos abençoados por Ti, Senhor, para estarmos aqui mais uma semana, nos alimentando da Sua palavra, buscando a Sua presença, clamando pelo Seu amor e misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, eu Te entrego mais essa noite nas Suas mãos. Que hora nenhuma, Pai, seja o Douglas, mas seja o Senhor através da minha vida. Eu sou apenas instrumento, Pai, nas Suas mãos. Pai, que o Senhor possa, que o Seu Espírito Santo de Deus possa falar intimamente em cada coração essa noite. Porque só o Senhor sabe, só o Senhor conhece cada um que está aqui presente. Fala, Senhor, com cada um dos Seus filhos, de forma íntima e pessoal. Que essa palavra possa trazer cura, possa trazer direção, possa trazer orientação, possa ser refrigério, possa ser alimento, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos na Sua presença, nós cremos na Sua palavra, por isso desde já Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus nós cremos no Seu amor, na Sua presença, na Sua palavra. Amém. Amém. Pessoal, toda essa reflexão, eu falei, Deus, mas me traz uma palavra. E aí o Senhor me levou, depois desse confronto, de qual tem sido a minha prioridade, qual tem sido a minha entrega. E aí o Senhor me levou lá em 2 Reis, capítulo 4. Abre aí a sua Bíblia em 2 Reis 4. 2 Reis 4. E o tema da nossa célula hoje, o tema da palavra de hoje é: qual é o nível da sua entrega? Qual é o nível da sua entrega? Anota, grava, mas se concentra nessa palavra. Qual é o nível da sua entrega? E segundo Reis 4, eu vou ler do 1 ao 7 para vocês. E do 1 ao 7 conta a história de uma mulher, eu vou ler aqui. Versículo 1. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu
e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. E Eliseu perguntou, versículo 2, o que posso fazer por você? Diga. O que é que você tem em casa? E ela respondeu, eu não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite. Versículo 3, Eliseu disse, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo do lado os que forem ficando cheios. Versículo 5. Então, a mulher foi para casa com seus filhos, fechou a porta, pegou um pequeno jarro de azeite e começou a derramar azeite nas vasilhas, conforme seus filhos iam trazendo. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos seus filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Nós acabamos de ler em 2 Reis 4 a história de uma mulher que o seu marido morreu e ela foi pedir, clamar por uma ajuda. E quando ela clamou por ajuda para Eliseu, Eliseu perguntou, calma, mas como que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? O que você tem? E a mulher responde, olha, eu tenho só um jarrinho de azeite. Gente, um jarrinho de azeite. E aí o que o profeta Eliseu falou? Vai na vizinhança toda e pede vasilhas. Pede vasilhas. Vai para dentro da sua casa. Se tranca. E enche as vasilhas. Só que, logicamente, na lógica humana, que é a primeira coisa que nós ativamos quando nós estamos em aflição, é a lógica humana. Só que a lógica humana, ela não consegue explicar um pequeno jarro de azeite encher vasilhas. Vasilhas. Nós estamos vendo a multiplicação no obedecer. Muitos de nós queremos viver o sobrenatural, porém agindo de forma natural. Se você tem clamado ao Senhor pelo sobrenatural na sua vida, começou o tempo da imersão no sobrenatural em Jesus Cristo. Porque para viver o sobrenatural, não basta o pensamento e a atitude natural. E aí nós aprendemos 3 pontos importantíssimos do que é viver o sobrenatural do Senhor. Como ele fez esse azeite que se multiplicou e encheu vasilhas na vida dessa mulher. Ele trouxe provisão.
porque faltava. E qual o primeiro ensinamento que nós temos? Primeiro é que Deus opera milagres no oculto. E os frutos são vistos por todos. E nós vimos isso aqui no versículo 4. No versículo 4 diz: depois, você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. Só que o Senhor, ele é tão amoroso, ele é tão didático que ele nos ensina a buscá-lo no oculto. E a palavra de Deus nos afirma isso quando você vai em Mateus 6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Vá para o seu quarto e clame ao seu pai. Às vezes nós assistimos ou uma pregação, ou estamos numa ministração, ou conhecemos pessoas que oram muito bem publicamente. E às vezes nós até falamos assim: meu Deus, eu não sei orar assim. Pô, eu não consigo falar em público. Quem já passou por isso? Gente, eu não consigo falar em público. O que eu quero te dizer essa noite é que o seu pai, ele te espera, é no oculto. O seu pai, Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu pai, que está em secreto. Então o seu pai em secreto vai te recompensar. E isso nós vimos na vida dessa mulher, quando Eliseu diz: vá para sua casa, entre em casa com o seu filho, fecha a porta, e aí sim começa a derramar o azeite. Nós precisamos ter momentos em secreto com o nosso Pai. Nós precisamos, quando a palavra de Deus fala, entra no seu quarto e em secreto, fecha a porta do seu quarto. Aqui, para essa mulher, ele falou: entre em casa, fecha a porta. O que nós estamos falando aqui, tenha intimidade. Busque um canto da sua casa que não seja na frente da sua televisão, não seja na frente do seu computador, não seja conversando com todos os seus parentes. Busque um canto da sua casa, feche a porta e fale com o seu pai. Porque você precisa se relacionar com o seu pai. E é no oculto que ele te vê e te recompensa. Então, o primeiro ensinamento que Deus nos traz nessa palavra é: busque o Senhor em oculto todos os dias da sua vida. Algumas pessoas já ouviram quando nós falamos assim: hoje eu tive meu devocional. Algumas outras pessoas falam assim: eu fiz meu devocional. Douglas, a vida é tão corrida que eu fiz meu devocional no ônibus. 380 mil pessoas aqui do meu redor. Um xinga, outro fala, o outro freia. Gente, seu devocional, assim como aquele que acorda 4 horas da manhã para malhar, passa a acordar então 3h30, para você ter meia hora com o Senhor. Ou se você não acorda 4 horas da manhã para malhar, mas você acorda 7 horas da manhã porque você faz caminhada, acorda 6h30. Mas tenha o seu momento íntimo com o Senhor. Tenha o seu lugar secreto. Eu gosto muito de ver filmes e fica aqui até uma dica: quarto de oração, quarto de guerra.
Quarto de Oração, tá na Netflix. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso, assiste. É ficção, assiste. Que até a ficção reafirma e se curva a palavra do Senhor, onde diz que precisa ter um lugar em secreto. Só você e Deus. Só você e Deus. Assim como essa mulher se trancou em casa com seu filho e buscou o Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos nessa palavra é a intensidade da busca, a disponibilidade em Deus não limita o mover sobrenatural. Anota isso. A intensidade e a disponibilidade em Deus. A intensidade e a disponibilidade em Deus. Versículos 6 e 7. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. E aí o filho respondeu: não, mãe, essa foi a última vasilha. Versículo 7. Ela foi e contou ao profeta Eliseu: ó, acabou. E aí ele respondeu: então vende aí, paga tudo e você vai viver com o que você teve. Intensidade. Olha que loucura. A quantidade de azeite que ela recebeu não foi limitada pelo azeite. Foi limitada pela quantidade de vasilhas. E a vasilha é a disponibilidade. A vasilha é a entrega. O azeite não parava até que a vasilha acabou. Porque se houvessem mais vasilhas, existiria mais azeite. Se houvessem mais vasilhas, existiria mais azeite. E o que é a vasilha? Claro que se essa mulher tivesse talvez tido instrução prévia, como o nosso racional pensa, né? Ela pegaria muitas vasilhas. Mas ela recebeu uma ordem do Senhor. Pegue vasilhas. Ou seja, faz com intensidade para Deus. E Ele faz o mover sobrenatural através da sua entrega e da sua intensidade. Se você pegar a palavra e ler Mateus 9, 29, Jesus é uma parte que Jesus cura cegos e mudos. Só que o versículo 29, Jesus diz, a palavra diz, e ele, tocando nos olhos deles, disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Gente, escuta. Jesus encosta o dedo nos olhos do cego e diz, que seja feito conforme a fé que vocês têm. Jesus não precisaria falar isso. Jesus tudo pode. Ele só precisaria falar assim, ó, bora, enxerga. Mas não. Quando Jesus encosta os olhos, a pontinha do dedo nos nossos olhos, profeticamente faz isso. Pega o seu dedo, feche os seus olhos e encosta a ponta do dedo nos seus olhos. E agora imagina Jesus dizendo isso para você. Que seja feito segundo a fé que vocês têm. Qual é a fé que vocês têm? Quais vasilhas nós estamos posicionando para o derramar
sobrenatural nas nossas vidas. Quais são as vasilhas? Gente, tem muita gente que quando vai orar, ora, mas não sabe orar. Como isso, Douglas? Não sabe orar? O Senhor sabe que o seu desejo, muitas das vezes, é ter um carro. E aí, às vezes, nós limitamos, pela nossa fé, o agir sobrenatural do Senhor com uma oração limitada. Tem gente que ora assim, fala, Senhor, o Senhor sabe, conhece meu coração, eu preciso só de um carrinho, pode ser velho, eu só preciso ir e voltar. Aí Deus está lá em cima olhando e falando assim, meu Deus, pede, mas pede direito. Eu sou dono de todo ouro, toda a prata, sou dono da sua vida, eu posso fazer tudo por você. Esse exemplo que eu acabei de dar agora é o mesmo que Jesus fez quando tocou nos olhos daquele cego e falou que seja feito segundo a sua fé. Que seja feito segundo a sua fé e não o meu desejo. Então, o segundo conhecimento que nós trazemos nessa palavra é a intensidade na busca. Seja claro para Deus na sua oração. Você, mulher que não é casada, quer casar, não pede só um casamento, não. Você quer casar com quem? Como é que você quer esse marido? Ora ao Senhor. Fala com o Senhor. Fala. Ah, eu quero trabalhar. Trabalhar em quê? Fazendo o quê? Onde? Gente, Douglas, mas aí eu acho que eu estou mandando em Deus. Não, você não está mandando em Deus, não. Você só está simplesmente demonstrando com toda a sua vida o quanto você acredita no que você está falando e no Deus que está te ouvindo. No Deus que está te ouvindo. Pensa na história, eu vou dar um exemplo aqui. Pensa numa criança, a Amanda que tem filho pequeno. Pensa no filho da Amanda falando assim, vamos pensar num bebê, tá? Um bebê chega para a mãe, já começou a falar e só fala assim, ó, fome. Mãe, fome. Fome. A mãe dá ou não o que comer? Dá o que comer. Só que vocês já viram que a mãe vem, criou até o aviãozinho, né? Aí chega na boca da criança, ela, não. A mãe, mas você tá com fome, come. Ela, não quer. Ué, mas fome, eu tô te dando o que comer. Então come. Aí quando a criança começa a ficar mais velha, ela já não fala mais, mãe, fome. O que essa criança fala para a mãe? Mãe, eu quero comer macarrão. E aí a mãe escuta e não dá arroz, dá macarrão. A criança, ao passar dos anos, o nível de relacionamento com a mãe vai se desenvolvendo, o nível de intimidade e de diálogo vai se desenvolvendo e ela não diz mais, mãe, eu quero. Ela diz, mãe, eu quero muito macarrão com ovo. Só que para isso existe intimidade, relacionamento e diálogo. E uma oração precisa ter intimidade, relacionamento e diálogo.
Começa a pensar nisso a partir de hoje. Como é que está a sua oração para o Senhor todos os dias? Pai, fome, fome. É assim que você tem orado? Esse diálogo precisa avançar. Esse relacionamento precisa avançar. E o filho tem tanta fé ao pedir que o filho, quando pede macarrão para a mãe, ele não pergunta se a mãe comprou macarrão no mercado e se tem no estoque. Ele só pede macarrão. Mãe, eu quero macarrão. E o que uma mãe faz? Até se não tiver macarrão, vai na rua e compra. Mas o filho, quando pede, ele não raciocina se tem ou não, se pode ou não. Ele pede porque ele acredita na mãe que ele está pedindo. Faz sentido para você? O filho acredita na mãe que está pedindo. E você? A intensidade da sua oração. Não peça só, Senhor, que hoje seja um dia maravilhoso. Vai ser, mas o que é um dia maravilhoso? Fala com Deus. Tenha diálogo com o Senhor. Aquela mulher, quando foi procurar Eliseu, ela não falou: Eliseu, eu preciso prosperar, que eu tenho que resolver uns probleminhas. Ela não falou isso. Foi: Eliseu, meu marido morreu e os homens que ele devia vieram me buscar. Eu estou devendo dinheiro, eu preciso pagar. Eu preciso de ajuda para pagar aquela dívida. E aí Eliseu deu a direção para ela viver o milagre dentro do que ela falou. Abriu a sua boca e falou. Ela foi clara, ela foi detalhista, ela foi intensa na sua oração, no seu diálogo. Então, seja intenso na busca, tenha relacionamento e seja claro ao falar. Douglas, mas eu não sei orar. Então eu vou te ensinar agora. Feche os seus olhos e fala com seu pai. É só isso. Isso é orar. Não existe curso para você orar. Orar é falar com o pai. E o pai te escuta. Lá no oculto, ele manda você. Entra no seu quarto. Fecha a porta. Eu vou te ouvir. Eu tô ali. Fala comigo. Me busca. Eu tô vendo que você tá passando por esse problema. Eu só tô esperando você falar. Fala comigo. Fala o que você quer. Douglas, mas eu vou ficar pedindo? Nós não temos vergonha para pedir para homens. E nos limitamos a falar com Deus? Qual sentido existe? Deus quer te ouvir. Deus sabe de todas as coisas. Mas ainda assim, Ele olha para você essa noite e diz assim, ó, o que você quer? O que você precisa? Porque Ele sabe que quem fala em detalhes tem fé e acredita em quem está ouvindo o que está sendo dito. Você às vezes tem falado muito para homens, falado muito pouco para Deus. Começa a falar mais com Deus. Participa mais o Senhor da sua vida. Detalha mais para Deus o que está acontecendo com você. E quando eu falo isso, eu não estou falando só pedir, eu estou falando falar. Quando for agradecer, não agradeça de forma genérica.
Ah, Pai, muito obrigado pelo dia. Hoje foi maravilhoso. Amém. Como? Muitas pessoas saíram essa data para trabalhar e não voltaram. E o Senhor te livrou do acidente, o Senhor te livrou do homem mau, o Senhor te livrou do roubo, o Senhor te livrou do assalto, o Senhor te livrou de tudo para você chegar agora sã e salvo na sua casa. Agradeça. Imagina um pai que prepara o jantar para o filho, compra um presente, personaliza o quarto do filho, e aí o filho chega, olha tudo e diz: pô, pai, valeu, obrigado, hein? Gente, consegue imaginar isso? Mas muitas das vezes é isso que nós estamos fazendo. A intensidade não é só no pedir, é principalmente no agradecer a tudo que nós já recebemos e a tudo que nós somos cuidados diariamente e nem sabemos. Mas nós temos que ser intensos ao agradecer. Então seja intenso e nunca esqueça desse exemplo. Dedo no olho de um cego. Mateus 9, 29. Seja feito segundo a sua fé. Ele não falou esteja curado. E o terceiro item, terceiro aprendizado que nós temos nessa palavra é que com muita frequência, isso é genial, com muita frequência, o milagre de Deus parte daquilo que nós temos na mão. Anota isso. Muitas das vezes você está pedindo um milagre para o Senhor e o recurso já está na sua mão. Douglas, mas como isso? Quando você abre em Êxodo 4, versículo 2, então o diálogo de Deus com Moisés. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? E aí ele respondeu: é uma vara. Nós já falamos sobre isso aqui na célula, lá em Moisés, lembram? O que Moisés fez com essa vara, gente? Moisés abriu o mar. Essa vara, quando ele jogava no chão, se tornava uma serpente. Lembram disso? Pegava no rabo da serpente e virava o cajado de novo. Deus usou uma coisa que estava na mão de Moisés. Ah, Deus, mas foi só com Moisés. Não, porque se você for lá em Pedro e os seus irmãos, o que eles tinham na mão? Rede. Gente, Deus precisa de rede? Daqui a pouco vocês vão falar que Deus precisa de anzol. Não! Porque em Pedro e seus irmãos, em Lucas 5, e aí eu vou pegar o versículo 4, lá em Lucas 5, versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Deus usa o que está nas nossas mãos. E aí, assim ele também utilizou pães e peixes na mão de um menino. Assim, Deus utilizou aquela mulher, ela tinha o quê? Ela tinha uma botija nas mãos. No que se refere a Deus, um pouco pode ser muito. Por que um pouco pode ser muito? Porque aquela mulher, ela não tinha só uma botija nas mãos. Ela tinha fé e uma botija nas mãos. Moisés, ele não tinha só uma vara nas mãos. Ele tinha fé
e uma vara nas mãos. Aqueles homens no barco, eles creram e lançaram. Eles não tinham só uma rede nas mãos. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é fé, para que o Senhor possa, de fato, usar o que está nas nossas mãos. E a grande pergunta é: qual é o nosso nível de entrega? Qual é o seu nível de entrega? E aí, quando eu me vi nessa pergunta, qual é o meu nível de entrega, Senhor? Qual é o meu nível de entrega? Gente, é possível. Alguém conhece alguém que se torna fluente em inglês, falando apenas 1 hora por semana? É possível ficar fluente. Ouvir bem, falar bem, escrever bem inglês perfeitamente, ouvindo 1 hora por semana. Sim ou não? Não, né? Tá, então vamos para um outro exemplo. É possível se tornar um médico assistindo uma aula de 1 hora aos domingos? Não, né? O médico tem que estudar todo dia por 11 anos. Sabe para que ele estuda por 11 anos todos os dias? Para salvar vidas. É possível, então, se tornar um atleta olímpico, recordista, treinando 1 hora por semana? Também não. Não é possível. E a pergunta que eu faço essa noite é: por que para vivermos o sobrenatural no Senhor, nós temos nos dedicado tão pouco nessa imersão? Você quer viver o sobrenatural entregando 1 horinha por semana para o Senhor? Você quer ficar fluente no idioma de Cristo, se dedicando 1 hora por semana? Você quer virar um atleta para o Senhor, se dedicando 1 hora por semana? Você quer salvar vidas? Deus, eu quero salvar vidas para Jesus, se dedicando 1 hora por semana? É isso, gente. Entenda. Se isso não é possível para as coisas naturais, imagina para o sobrenatural do Senhor. Se um homem não se torna apto a um novo idioma, uma nova profissão, e não se torna um atleta 1 horinha por semana, por que nós estamos entregando tão pouco tempo para as coisas de Deus? Qual tem sido o nível da sua entrega? Será que se você encontrasse Eliseu e Eliseu falasse: pegue as vasilhas e entra na sua casa, tranca a sua casa, será que nós iríamos olhar para o jarro de azeite na nossa mão e falar: é tão pouco, eu preciso só de uma vasilha, já é o suficiente, não preciso nem ficar andando muito não, basta um vizinho, é pouquinho o azeite, me dá uma vasilha aqui. Ou nós encheríamos vasilhas. Isso está muito ligado à nossa entrega. Isso não está ligado ao quanto de azeite que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, e sim a nossa postura com o Senhor, a nossa entrega com o Senhor. Pessoal, se você está indo: Douglas, mas eu vou à igreja todo domingo, Douglas. Durante a semana eu não tenho muito tempo para Jesus, mas todo domingo eu vou à igreja. Olha, às vezes eu até durmo lá, eu sento no meu banquinho, fico quietinho, não falo com ninguém, mas Deus está vendo que eu estou indo. Não dá para ficar fluente assim. Não dá para viver sobrenatural sendo natural. Qual tem sido a sua entrega?
qual tem sido a sua intensidade. Tem gente que se mata trabalhando para bater uma meta, mas não ora. Eu já vou te falar o que vai acontecer. Você vai morrer frustrado. E vai viver correndo atrás do vento, igual diz a palavra do Senhor. É como correr atrás do vento. Ah, Douglas, mas eu sou um funcionário muito dedicado. Dedicado a quem? Aos homens? Comece a se dedicar mais ao Senhor, porque é Ele que tudo faz. Ele é o que tudo pode. E Ele é o Deus do sobrenatural. Se você está vivendo, entenda isso. Se na sua vida, entenda isso. Se na sua vida ainda não mudou nada conforme as suas expectativas, não é falta de Deus. É porque está faltando entrega da sua parte, na imersão com Deus. A sua imersão, Douglas, eu quero falar esse idioma, então fala todo dia. Escuta todo dia. Lê todo dia. Se dedica todo dia, que você vai se tornar apto a viver o que hoje você não está vivendo. Mas você não está vivendo porque você não merece. E você não está vivendo porque Deus não quer que você viva. Deus não está vivendo porque você não está apto. É um bebê de 2 anos de idade pedindo, papai, Ferrari. O pai não vai dar uma Ferrari para uma criança de 2 anos. Essa criança não está nem habilitada. Aí o pai compra aquela Ferrari de brinquedinho e fala, bibi, pronto. É compatível ao que você pode ter. Porque Deus sabe que em excesso, a bênção que ela vem antes de você estar pronto para receber, ela é uma grande maldição, pode ser uma grande maldição na sua vida. Porque você não está apto, você não está pronto. Só que, Douglas, como é que eu fico pronto? Douglas, mas você está falando besteira, porque eu estou na célula toda quinta-feira, não falta uma. Meu amigo, mas a célula é 1 dia, 1 hora. E os outros dias da semana? Douglas, mas eu vou à igreja todo domingo, tá? 1 dia, 1 hora. E os outros dias da semana? Deus quer falar com você todo dia. E Ele quer te ouvir todo dia. Ele não quer ser seu amigo semanal. Ele não quer te ouvir uma vez por semana. Imersão naquele que tudo pode. Anota isso. Você precisa fazer imersão naquele que tudo pode. Naquele que pode pegar um jarro de azeite e encher baldes. Naquele que diz, lance a rede ao mar e existe abundância. Naquele que consegue alimentar uma multidão com pães e peixes. Mas para isso existe a oração no culto. O relacionamento com o Pai. Para isso, além de oração, nós vimos que existe a entrega. Qual é a sua entrega? Como é que é a sua entrega com o Senhor? Qual é a intensidade? Qual é a sua disponibilidade? Você tem tempo para todo mundo? E qual é o seu tempo que você tem se dedicado ao Senhor? E olhe para as suas mãos. Para de achar que o que você precisa não está aí, porque está aí. Deus vai fazer com o que tem nas suas mãos. Aquela mulher não tinha só um jarro com azeite, ela tinha fé e um jarro com azeite. Ela tinha fé e um jarro com azeite. Ninguém se torna atleta treinando 1 hora por semana, gente.
Entenda uma coisa, e aqui eu encerro. O Senhor tem um plano perfeito para a sua vida. Se permita viver esse plano perfeito. Busque esse plano perfeito. Se coloque à disposição desse plano perfeito. Acredite nesse plano perfeito. Conversa com o seu pai para você entender esse plano perfeito e viver esse plano perfeito. Porque na palavra, o Senhor diz em Jeremias 29:11, olha que Deus é tão lindo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mas para isso nós precisamos ter entrega, relacionamento, intimidade, buscar no oculto, leitura da palavra. Douglas, mas como que eu posso? Me ajuda, Douglas. Como é que eu posso? Me dá dicas então de práticas diárias. Então eu vou te dar agora dicas. Gente, para de escutar música que só traz na sua alma lembrança e dor. Escuta louvor. Começa o seu dia, experimenta amanhã isso. Começa o seu dia, coloca louvor. Se você pode colocar louvor alto, coloca louvor alto. Eu já programei a Alexa, já bota assim, ó, acordar. Quando eu falo acordar, ela já sabe o que tem que fazer. Ela já sabe que eu quero ouvir louvores altos no Spotify. É assim que eu começo meu dia. É a hora que eu posso me arrumar, é a hora que eu posso tomar meu banho, é a hora que eu posso tomar o café. Louvando ao Senhor. Louva ao Senhor. Bota seu fonezinho, vai para o trabalho, feche seus olhos. Escuta. Para de emprestar tempo. O que te traz dor, te lembra dor. Para com isso. Então começa a ouvir um louvor. Uma segunda dica, oração, gente. Douglas, mas eu não gosto de orar quando eu deito. Ora quando acorda. Douglas, mas quando acorda eu tô com sono. Ora quando vai tomar banho. Douglas, mas quando eu tomo banho eu não gosto porque eu tô tomando banho. Tá, então ora no carro. Douglas, mas no carro, cara, eu não me sinto à vontade. Então se tranca no banheiro e ora. Não, Douglas, eu gosto de orar de noite. Então antes de dormir, ora. Mas ora. Fala com seu pai. Ele quer te ouvir hoje. E não é 2 vezes ou 1 vez na semana que seu pai quer te ouvir. Gente, imagina um relacionamento, como seria? Você ir na sua casa, com sua família. Vocês não se falam durante a semana, é só os domingos. Você tem 1 hora. Você fala assim, gente, agora está na nossa hora de conversar, podem falar. Imagina, que loucura. Não existe isso. A oração é diária. Leitura da palavra, gente, é diária. Para e lê. Douglas, mas eu não sei o que eu vou ler. Lê Tiago. Para você dizer que lê um livro inteiro, lê Tiago, é pequenininho, minúsculo. Você vai ler todo em um dia. Meu Deus, já li um livro da Bíblia. Leu, amém. Lê Tiago. E eu já falei para vocês por que eu gosto de Bíblia de papel. Ó, meu marcador já fica dentro dela. Por quê? Porque eu rabisco ela, eu anoto nela, eu marco ela. A minha Bíblia é toda marcada, toda rabiscada. Tem que ser mesmo. Por quê? Porque enquanto eu estou lendo, o meu pai está falando.
E como eu não quero perder o que ele está falando, eu anoto. E quando ele fala mais alto, eu ainda grifo. Porque ele quer que eu lembre aquilo ali. Então, leitura da palavra, gente. Para. Ah, Douglas, mas eu não consigo, cara. Eu não tenho tempo. Eu fico em média 3 horas no meu Instagram por dia, mas para ler a palavra eu não consigo. Gente, tá repreendido em nome de Jesus esse seu celular e esse seu Instagram. Às vezes esse é o braço que você precisa arrancar para não pecar mais, quando a mão que você precisa arrancar é o seu Instagram. Para você ter minutos com Deus durante o seu dia. Ah, Douglas, mas olha, eu sou muito preguiçoso para ler. Tá bom, você quer começar a nível baby? Abre o YouTube todo dia, você está no ônibus, fecha os olhinhos e escuta uma ministração. Todo dia dá para você ouvir. Todo dia dá para você assistir. Ah, Douglas, mas eu não gosto desse pastor. Escuta outro. Ah, mas eu não gosto do outro. Escuta outro. Tem milhões no YouTube. Um vai falar com você. Em nome de Jesus. Se nenhum falar com você, eu já te digo, feche os seus olhos e escute o único que é perfeito, digno de toda majestade e louvor para falar, Jesus. Ora a Ele. Ora para Ele. Então assistir ministração ajuda. Se entrega. Busca. Isso é busca. Jejum. Ah, Douglas, mas eu não consigo, Douglas. Pô, se eu comer, eu morro. Não, você não morre. Não morre. Eu te digo ao contrário, os médicos provam isso. Você morre comendo muito. E muita coisa errada e deixando de se alimentar da única coisa que você precisa. Comendo errado, você tem morte no corpo. Não se alimentando do certo, você tem morte na sua alma. Se alimenta da palavra de Deus. Então aqui eu te dei dicas práticas. Louvor, oração, leitura da palavra, assiste ministrações, jejum. Mas isso é quando, Douglas? Célula, igreja. Mas isso é quando, Douglas? Uma vez no mês? Uma vez na semana? Ninguém fica fluente e apto ao sobrenatural, fazendo miseravelmente o natural. Miseravelmente o natural. Essa palavra hoje vai destravar muitos cadeados que ainda estavam travando várias áreas da sua vida. Porque você não está vivendo, não é porque você merece. Você merece. E Deus quer que você viva. Então, comece a fazer a sua parte. Faça a sua parte. Seja intenso. Seja 100% nos seus 50%. Ou seja, seja intenso e entregue na sua parte. Seja o melhor na sua parte. Porque na parte de Deus, Ele é perfeito. E é certo que o que Ele faz é bom, é perfeito e agradável. Curva a sua cabeça.